E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquela curtida e também a inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu estarei novamente trazendo um filtro de ações. O filtro escolhido para escolher essas ações desse vídeo é baseado no Dividend Yield, que mede a quantidade de dividendo que foi paga nos últimos 12 meses, e como esse percentual é atualizado com relação ao preço que está sendo negociado naquele momento. E os maiores yields da Bolsa de Valores serão listados nessas 10 ações. Lembrando que muitas vezes esse yield está alto não por ganhos da operação da empresa ou do próprio retorno que a empresa está tendo, mas sim de operações fora do comum, assim, operações de venda, ganhos não recorrentes. Portanto, muito cuidado em olhar apenas o yield e esquecer a operacionalidade da empresa, que muitas vezes pode estar indo mal, mesmo com uma distribuição de yield alta e passageira. Lembrando que nada vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum dos ativos aqui apresentados, e sim é um vídeo informativo. E se você quer acesso a informações muito mais detalhadas e precisas sobre todas as ações que eu falo nos vídeos e ter acesso a coisas que eu nem sequer mostro nos vídeos, considere se inscrever no site Investing através da plataforma Pro, o Investing Pro. E se você quer ter acesso a essa plataforma com um desconto de 15%, você pode utilizar o cupom CADORIPRO aqui do canal ou clicar no link aqui na descrição e ter um desconto muito maior na compra do seu plano Investing Pro. Através do Investing Pro você tem acesso a diversos tipos de informação e até carteiras recomendadas de investimento, onde você tem acesso até os momentos de entrada e saída, dando os melhores momentos para você entrar e sair de algumas ações. E você também tem acesso à rentabilidade que essas carteiras tiveram no longo prazo. Algumas têm rentabilidade que passa dos 1000%. Então, se você considera se inscrever, não deixe de clicar no link aqui na descrição. Enfim, pessoal, indo aqui para o vídeo, a 10ª colocada está na Santos Brasil, a STBP3. E antes de eu revelar o yield dessa empresa, eu quero dar algumas informações com relação aos indicadores dela. Para quem não sabe, primeiramente a Santos Brasil Participações é uma holding brasileira que presta serviços de logística. Por meio de suas subsidiárias, a companhia administra e opera instalações portuárias e oferece logística integrada para o transporte de cargas. E olhando a performance corrigida das ações no longo prazo, a gente vê que é excelente. Nos últimos 5 anos, a empresa tem uma valorização de mais de 250%, 258,76% para ser mais exato. E segundo o site Investing Pro, o upside da empresa é de mais de 23%, mesmo com toda essa alta, com um preço justo médio de R$ 16,94 por ação. E olhando a distribuição de dividendos nos últimos 5 anos é absurda. Em 2020, teve uma distribuição de dividendos de apenas 0,01 centavo. Em 2021, uma distribuição já maior, de 14 centavos em um momento e 9 centavos em outro momento. E depois, em 2022, a distribuição chegou a quase 76 centavos em dividendo. Em 2023 deu uma baixada na distribuição e finalmente em 2024 a distribuição foi quase de 2,9 centavos em dividendos, uma distribuição muito alta. Tanto que a distribuição saiu de 2020 de 0,40% em yield para mais de 20% em yield no momento atual que a gente grava esse vídeo. Tanto que indo para os indicadores principais, a gente vê um retorno com dividendo de 20,8%, relação PL de apenas 14 vezes, receita passando de 3 bilhões de reais e lucro líquido da companhia de quase 800 milhões de reais no período. E a próxima ação que a gente vai trazer aqui na lista é a GEPA 4. E para quem desconhece, a GEPA 4 é o Rio Paranapanema Energia S.A., uma empresa que gera e comercializa energia elétrica no Brasil, operando 8 usinas hidrelétricas no Rio Paranapanema e 2 pequenas centrais hidrelétricas localizadas no Rio Sapucaí. A empresa era anteriormente conhecida como Duke Energia International e mudou o nome em janeiro de 2017. Olhando o potencial de upside, segundo o site Investing Pro, percebemos que ele apresenta um upside de 20,2%,
com um preço médio alvo de R$ 43,27 por ação. E olhando a performance das ações nos últimos 10 anos, a gente vê que é excelente, uma valorização de 76%. Existem ativos melhores, tudo bem, mas a gente também tem que considerar a distribuição de dividendos no meio do caminho. A gente vê que nos últimos 5 anos teve um crescimento, mas foi aquele sobe e caindo, então alguns anos foram bons, outros menos, mas o último ano, precisamente falando, em 2024, foi muito bom. Em 2020 teve uma distribuição de mais ou menos um e pouquinho em dividendos, em 2021 chegou a quase R$ 3,00 de distribuição, em 2022 baixou para um e pouquinho novamente, e em 2023 chegou novamente a quase R$ 3,00 de distribuição, e depois em 2024 a distribuição chegou a quase R$ 6,80 de distribuição em dividendos. Já o comportamento do yield no longo prazo foi bem volátil. Então, ali por 2020 o yield era de 13%, depois passou para 25% em 2021, caiu em 23% para 4% e agora novamente está acima de 20%. Tanto que olhando os indicadores principais, vemos um retorno de dividendos de quase 20% atualmente falando, relação PL de 7,6 vezes, receita passando de R$ 1 bilhão e lucro líquido para a companhia no acumulado de R$ 448 milhões, números interessantíssimos. E a próxima ação aqui da nossa lista é a HBTS5, a companhia Habitasul, uma empresa de exploração de imóveis. E para quem não sabe, a companhia Habitasul de Participações, em conjunto com suas subsidiárias, desenvolve e comercializa imóveis no Brasil inteiro, administrando e arrendando hotéis com os nomes IL Campanário Village Resort e Jurerê Beach Village. A empresa fabrica e comercializa papéis para embalagens e papelão ondulado, além de papéis craft e resinas. A companhia Habitasul de Participações foi fundada em 1967 e está sediada em Porto Alegre, no Brasil. A empresa é subsidiária da Companhia Comercial de Imóveis S.A. Olhando entre os pontos negativos e positivos da empresa, vemos que tem 2 negativos. Opera com carga de dívida significativa, pode enfrentar dificuldades para pagar os juros dessa dívida. Porém, ela elevou dividendos por 5 anos consecutivos e tem margem de lucro brutos impressionantes. Olhando as métricas da empresa, vemos um retorno de dividendos de 13,9%, relação PL de 13,3 vezes, receita de mais de R$ 69 milhões e lucro líquido acumulado de R$ 20 milhões aproximadamente. Realmente a gente vê que foi uma escadinha a distribuição de dividendos. Em 2020 foi de apenas 4 centavos, em 2021 de 16 centavos, em 2022 já evoluiu um pouco mais, com uma distribuição de 25 e outra de 90 centavos, em 23 uma distribuição de 1,27, outra de 0,61, outra de 0,50, e em 2024 uma distribuição muito mais elevada de 1,28 por ação, 1,04 centavos por ação e 71 centavos por ação, uma evolução significativa na distribuição de dividendos. E a próxima empresa que a gente vai trazer aqui na lista é a PAT4, a Panatlântica, uma excelente empresa para distribuição de dividendos. Para quem não sabe, a Panatlântica produz e comercializa produtos siderúrgicos no Brasil. Os produtos da empresa incluem bobinas e chapas, como bobinas e chapas laminadas a quente e a frio. Olhando entre os pontos positivos da empresa, vemos que tem um alto rendimento para o acionista, o valuation implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, é negociada a um múltiplo de lucro relativamente baixos e paga excelentes dividendos para os acionistas. Olhando o desempenho das ações no longo prazo é excelente, em 10 anos tem uma valorização de mais de 500%, 505,86% para ser mais preciso. Assim como as outras ações, os dividendos estão sendo crescentes. Em 2024 foi muito alta a distribuição. Em 2020 a gente vê uma distribuição de R$ 1,06 por ação. Em 2021 uma distribuição de 1,81. Em 2022 uma distribuição de 2,91. Em 2023 uma distribuição de 2,10. E em 2024 uma distribuição de R$ 2,10 por ação, outra de R$ 5,00 por ação e outra de R$ 1,32 por ação, ou seja, uma mega distribuição. Tanto que o yield subiu de maneira significativa, entre 2021 era mais ou menos de 3%, agora está mais ou menos em 20%.
O retorno de dividendos ficou em 19,8%, relação PL de 11,2 vezes, receita de 2,11 bilhões de reais e um lucro líquido da companhia acumulado de 84 milhões. Próxima empresa da lista é a Cash 3 Amélios. Nesse caso, eu acredito que seja um ganho não recorrente, portanto, muito cuidado. Eu acredito que a maioria das pessoas já conheçam a empresa. A Amélios é uma provedora de serviços de internet com sede no Brasil. Por meio da plataforma digital, o escritório oferece cupons de desconto gratuitos de mais de 800 parceiros, incluindo lojas online brasileiras, além de empresas que atuam com turismo, lazer, educação, transporte, seguros, gastronomia e outros diversos serviços. Segundo o site Investing.pro, a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e uma expectativa de lucro líquido maior para esse ano. Porém, a ação é geralmente negociada com altíssima volatilidade de preço e os movimentos de preço da ação são muito, mas muito voláteis. Olhando a distribuição nos últimos 5 anos, a gente vê que está hiper concentrada, foi o que eu falei, um ganho não recorrente devido a algum tipo de operação diferente, que foi em 2024. Onde a empresa distribuiu R$ 2,41 por ação em um momento e R$ 2,52 por ação em outro momento. Outro pagamento só foi em 2021, só que muito menor, de apenas 6 centavos por ação. E a próxima ação aqui da nossa lista que eu vou trazer para vocês é a Melk 3, a Melnick, hoje cotada R$ 3,29 por ação. Para quem não sabe, a Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira que atua no desenvolvimento, construção e venda de unidades imobiliárias residenciais e não residenciais no estado do Rio Grande do Sul. O escritório atua no segmento de alto padrão, oferecendo casas, apartamentos e espaços comerciais, além de lotes em áreas residenciais. A empresa tem como pontos positivos um alto rendimento para o acionista, expectativa de lucro líquido maior para esses anos e os próximos, valuation implicando um forte rendimento de fluxo de caixa livre, porém sofre com margens fracas no lucro bruto. Olhando a distribuição de dividendos, percebemos que a maior parte das distribuições foram em 2021, 22, 23 e 24, estão concentradas nesses anos. Em 21 a distribuição foi de 0,006 em um momento, 20 centavos em outro momento e 6 centavos em outro momento. Depois, em 22, teve uma distribuição de 9 centavos, de 2 centavos, de 3 centavos e de 5 centavos. Em 23, a distribuição aumentou 11 centavos, 16 centavos, 19 centavos e 8 centavos. E em 2024, uma distribuição de 20 e outra de 19 centavos. E a próxima ação que tem uma super distribuição em dividendos é a Monteiro Aranha Moar 3. Por acaso é uma ação que está caindo nos últimos tempos. A Monteiro Aranha, para quem não conhece, é uma holding brasileira que atua nos setores financeiro, imobiliário e também industrial. Por meio de suas controladas, a companhia atua na gestão de fundos de investimento, participação no empreendimento imobiliário, serviços de corretagem e administração de seguros, prestação de serviços de consultoria e administração na área de investimentos imobiliários, desenvolvimento, construção, venda, locação e administração de imóveis. A empresa, segundo o Investing.pro, tem um alto rendimento para o acionista e paga bons dividendos. Porém, a ação é geralmente negociada com muita volatilidade nos preços e sofre com margens fracas de lucro bruto. E olhando os principais indicadores da empresa, percebemos um retorno de dividendo de 34,6%, relação PL negativa de menos 21 vezes e lucro líquido de menos 81 milhões, um prejuízo de 81 milhões de reais no acumulado. A gente percebe que, se tratando de constância em distribuição no longo prazo, a empresa realmente distribui todos os anos. Nos últimos 10 anos, todos os anos teve várias distribuições. E o ano com mais distribuição foi em 2021, onde teve várias e várias distribuições de dividendos, chegando a quase R$60 de distribuição em dividendos. E a próxima ação da nossa lista é a EPAR 3, a Ambipar Participações. Para quem não conhece, a Ambipar Participações, juntamente com suas diversas subsidiárias, atua na comercialização de veículos pesados sob a marca Scania, oferecendo caminhões, ônibus e acessórios. A empresa tem como pontos positivos possuir mais caixa do que dívidas em seu balanço e pagar bons dividendos para os acionistas, além de os ativos líquidos superarem as obrigações do curto prazo. Porém, a empresa sofre com margens fracas no lucro bruto.
E olhando as principais métricas, percebemos um retorno de dividendo de 36,4%, relação PL negativa de menos 9 vezes dado prejuízo, receita de 7 milhões no acumulado e lucro líquido no acumulado de menos 7,8 milhões, um prejuízo de 7,8 milhões de reais. E olhando a distribuição de dividendos, percebemos que ela está totalmente concentrada nos últimos 3 anos, 22, 23 e 24. Em 22 ela distribuiu R$ 2,01 por ação, em 2023 distribuiu R$ 1,24 e R$ 2,62 e em 2024 distribuiu R$ 24 centavos e 96 centavos em outro momento. E a próxima ação que a gente vai falar é o Banco de Brasília, a BSLI3, outra empresa com distribuição interessante de dividendos. Olhando os pontos, vemos que tem mais negativos do que positivos, segundo o site Investing Pro. Segundo ele, a empresa está queimando caixa de maneira muito rápida, a ação é geralmente negociada com alta volatilidade nos preços e sofre com margens baixas. Porém, tem um retorno significativo, pelo menos recentemente falando em termos de cotação. E olhando o assunto principal do vídeo, certamente algum fator não recorrente fez existir uma distribuição de 45,7% em dividend yield. Certamente foi esse movimento que fez essa alta repentina na ação. E a campeã aqui do nosso vídeo é a SYNE3. Olhando os pontos positivos e negativos, ela é negociada a um múltiplo de valuation de EBITDA relativamente baixo. É negociada a um múltiplo de valuation de EBITDA baixo, negociada a um múltiplo de lucro baixo e os analistas esperam menos vendas para esse ano de ponto negativo. A empresa está sendo negociada com PL de apenas 1,66 vezes, em PVP de apenas 0,85. E olhando para a distribuição de dividendo, que é o que interessa para esse vídeo, é de incríveis 115%. Lembrando que isso se deve a reduções de capital principalmente. Diversas reduções que a empresa fez no capital e distribuiu para o acionista fizeram com que esse yield subisse muito. Então esse valor foi retirado da ação. Mas mesmo assim, depois a ação voltou a subir, ou seja, ela está realmente dando muito valor para o acionista. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.